Ser ou não ser? Eis a questão. Você sabe de quem que é essa frase? É dele, do gênio indiscutível William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos, escritores de teatro do mundo e da história. Mas por que será então que ele é tão famoso? Autor de Romeu e Julieta, de Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, da Tempestade. Vamos conhecer um pouquinho da história dele hoje e também falar um pouco sobre o teatro elisabetano. Bora lá? Os dramaturgos ou autores teatrais são imprevisíveis como os artistas em geral. Às vezes, eles criam obras geniais em condições totalmente adversas, como foi o caso de Aristófanes, numa cidade de Atenas debilitada pela Guerra do Peloponeso. Às vezes, parece que precisam de paz e de prosperidade para extravasar seu talento, como foi o caso do William Shakespeare, que despontou quando o seu país, a Inglaterra, se firmava como uma das grandes potências do mundo. A Inglaterra era então governada por Elizabeth I, que assumiu o trono em 1558, e como outros soberanos ingleses, deu o nome à sua época e a várias manifestações artísticas e culturais que ocorreram no seu reinado. Assim, o teatro que surgiu e floresceu na época da Rainha Elizabeth passou a ser chamado como teatro elisabetano na história. Shakespeare foi o seu maior representante, um dos gênios indiscutíveis do teatro ocidental. Parece que Shakespeare se apaixonou pelo teatro ao assistir às apresentações das trupes itinerantes que passavam por Stratford-on-Avon, sua cidade natal, e também aos mistérios e moralidades encenados por grupos amadores locais. É o que nós já falamos aqui em outro vídeo sobre o renascimento do teatro e a Páscoa, que eu vou colocar aqui para vocês nas descrições, também nos cards. Mais tarde, quando ele foi para Londres, teve a oportunidade de viver plenamente essa paixão como ator e como autor também. Aproveitando, para você ter uma experiência plena também nesse canal, já dá aquela curtidinha aí no vídeo agora, antes que no comecinho, antes que você esqueça, tá? E também, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Não demorou a conquistar o prestígio, a popularidade e dinheiro bastante para se tornar um dos mais ricos proprietários da sua cidade e acionista de uma companhia teatral que, após a morte da rainha, passou a se chamar The King's Men, ou Os Homens do Rei, porque contava com a proteção do novo soberano Jaime I. Como sócio de uma empresa teatral, Shakespeare mostrou que nem todo gênio vive no mundo da lua. Sem sacrificar a inspiração, ele procurou agradar ao público seguindo as tendências do momento também. Uma história de amor, uma comédia espirituosa, uma tragédia de arrepiar, uma fantasia encantadora. Independente do gênero escolhido, ele com frequência misturava em suas peças elementos cômicos e trágicos, pune os malvados, exalta os bons e, sobretudo, expõe as verdades humanas universais, quer dizer, válidas em qualquer época, em qualquer lugar. Assim como os tragediógrafos gregos da antiguidade, e que nós já falamos aqui no nosso canal também, no vídeo sobre tragédias gregas, eles escreveram suas peças usando temas conhecidos. Shakespeare foi buscar inspiração nas crônicas históricas e nas obras de outros escritores. Isso não diminui em nada o seu trabalho, pois ele trabalhou nos enredos segundo a sua visão pessoal do mundo e do homem. E com a sua genialidade, ele ultrapassou de longe as suas fontes. Os estudiosos costumam dividir a sua dramaturgia, ou seja, a sua obra teatral, em 3 fases. A primeira, que se situa nas 2 décadas finais do século XVI, pertence a uma de suas peças mais famosas, Romeu e Julieta. Escrita em 1591, ou segundo outros especialistas, em 1596, 1597, onde os filhos de 2 famílias rivais, os Montecchios e os Capuletos, que se odeiam normalmente, Romeu e Julieta se amam,
com todo o ardor da juventude e fazem de tudo para permanecer juntos. Com tanto ódio envolvido e amor, essa peça, claro, termina com um final trágico. Mas eu não vou contar tantos detalhes nem dar spoilers aqui não, tá? Quem quiser saber mais detalhadamente, dá uma pesquisada aí. Após a execução do seu amigo pessoal e protetor Robert Devereux, Conde de Essex, Shakespeare entrou em uma chamada fase sombria, um período de profundas reflexões sobre a fragilidade da condição humana, e escreveu entre 1601 e 1602 uma de suas obras mais perfeitas, a peça Hamlet. Nesta peça, o protagonista e príncipe da Dinamarca recebe do fantasma do pai a missão de punir seu tio, o assassino, e vingar a sua morte. Para isso, ele montou uma peça que focaliza o homicídio tal qual o espectro descreveu e convida toda a corte para assistir ao espetáculo. Um enredo bastante interessante, né? Pois você não viu nada ainda, porque eu também não vou contar detalhes. Existem livros, filmes, peças que você pode conferir essa história e vale a pena. Podemos conhecer um pouco da visão shakespeariana da arte de representar nessa peça, nas instruções do príncipe e diretor da peça, que pronunciem palavras com clareza e naturalidade, ao invés de declamar como era o hábito na época. Que não cerrem o ar com gestos exagerados, que sejam sensatos e atuem em conformidade com o texto, e que não carreguem nas expressões, que não esbravejem, pois o objetivo da representação é espelhar a natureza. Esse conturbado protagonista tem seduzido atores ao longo dos séculos, comprovando que quanto melhor o papel, maior a possibilidade de diferentes desempenhos. A última fase de Shakespeare tem início em 1608, inclui A Tempestade, peça de 1611, uma deliciosa fantasia, considerada sua declaração final de paz com o mundo. Nessa peça, Próspero, que era duque de Milão, foi expulso de lá pelo próprio irmão e vive numa ilha deserta com a filha Miranda. Versado em magia, ele tem a seu serviço numerosos espíritos bons, comandados por Ariel. Um dia ordena que provoquem uma tempestade capaz de virar um navio que transporta os seus inimigos e depois conduzam os náufragos à ilha, mas separadamente, de modo que cada um se considere o único sobrevivente. Miranda e um desses náufragos, o jovem príncipe Fernando, imediatamente se apaixonam. E aí? Será que o Próspero vai perdoar seus inimigos ou prosseguir com seu plano infalível? Bom, se fosse o Cebolinha, a gente já sabe como que ia terminar, né? Mas não é. Então, depois disso, Shakespeare ainda realizou alguns trabalhos em 1612 e 1613, antes de seguir o exemplo do Próspero e renunciar à sua própria magia. Então ele voltou para sua cidade natal e dedicou seus últimos anos de vida a cultivar seu jardim. Muitas peças de Shakespeare estrearam no Globe Theatre, ou Teatro do Globo, um edifício de madeira em formato octogonal construído em 1599 de acordo com o modelo vigente na época elizabetana. O palco era um simples estrado aberto na frente, nas laterais e fechado no fundo por uma cortina. Em cima dessa cortina tinha uma espécie de sacada ou balcão que funcionava eventualmente como uma extensão do palco. Como não havia cenários, tinha tabuletas exibidas no início de cada cena que informavam o local em que se passava a ação. Se era uma praça, uma clareira, na floresta, um salão no palácio e por aí afora. Todos os papéis, inclusive os femininos, eram interpretados por homens, pois da mesma forma que as gregas antigas, as inglesas da época elizabetana, elas só tinham acesso ao teatro como espectadoras. Nessa condição, integravam um público bem heterogêneo que reuniu representantes de todas as camadas sociais. Os mais modestos ficavam de pé na parte central do octógono, que não tinha teto,
e os mais abonados sentavam-se nas partes laterais, que eram cobertas e abrigavam diversos andares ou níveis. O Globe sofreu um incêndio em 1613. Foi reconstruído no ano seguinte e em 1644 acabou sendo demolido. Ele existiria hoje apenas nas vagas memórias e nas gravuras e ilustrações da época, se em 1997 os ingleses não tivessem erguido uma réplica dessa velha casa de espetáculos perto do local onde se situava originalmente, às margens do rio Tâmisa. Afinal, um país que valoriza sua cultura, sua história, ele cuida do seu passado, dos seus teatros, da sua arte, dos seus museus, e não faz como o nosso, que cuida tão pouco, que infelizmente ao ponto da gente perder quase todo o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Eu fiz aqui um vídeo mostrando esse acervo 2 semanas antes do incêndio. Esse vídeo ele tá aqui no canal e também, se você quiser dar uma conferida, vale a pena. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui nas descrições também. Então, gente, o teatro elisabetano não é apenas esse espaço físico de teatro, mas toda uma influência que o teatro inglês dessa época fez repercutir na história do teatro ocidental. Muitas influências que perduram até os dias de hoje. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Aproveita então para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também compartilhar esse vídeo com os amigos nas suas redes sociais. É um prazer compartilhar com vocês esse conteúdo aqui falando sobre a arte, sobre a história da arte, técnicas, sobre como a arte tem sido feita aí na nossa história e compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Por isso, convido vocês a conferir o conteúdo aqui desse canal, que tem para todos os gostos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!